presentes, mas saber fazer a escolha certa desses presentes e principalmente em que momento você pode incluir este ou aquele, até para ajudar no maior desenvolvimento do seu filho. Hoje, doutor Marcelo Rebscheit, acertei? Está certíssimo, Katia. Seja muito bem-vindo, como vai? Obrigado. Tudo bom? Ele é pediatra e sabe como ninguém o quanto que os brinquedos são importantes para estimular a criança também, né? Importantíssimos, Katia, importantíssimos. Hoje é muito legal, né? Porque o brinquedo da nossa geração, na verdade, era aquele balancinho, era o chacoalhinho, não tinha nada que você... Tinha muita coisa não, né? Primeiro que, na verdade, tinham 2 ou 3 brinquedos, né? E o que tinha, não tinha nenhum cuidado em segurança, em estímulo, em a idade. Eu pegava o brinquedo do meu irmão, que tem 6 anos a mais que eu, e era o que sobrava. Era E o que brincava tinha, com e aquilo. brincava feliz da vida, tá? Hoje não. Hoje a gente tem uma gama de brinquedos, todos com o intuito de estimular na faixa etária, com segurança, com qualidade, tá? Então é importante que, assim, as pessoas saibam que às vezes a gente compra um brinquedo, o brinquedo não é barato, tá? Mas esse brinquedo é estudado hoje pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Academia Americana de Pediatria, tem toda a segurança do Inmetro, então tem muitos critérios que acabam realmente encarecendo o brinquedo, tá? É importante que você disse muito bem o selo do Inmetro, porque muitas vezes as pessoas falam, mas comparando este com aquele brinquedo, o outro é tão mais barato, mas é claro que é mais barato. Pode ter um plástico, como a gente aprendeu outro dia, que pode trazer toxicidade. Que é muito comum, né, Katia? É muito comum. A gente fala assim, na verdade, os acidentes com os brinquedos são extremamente comuns, tem isso de toxicidade, então hoje está em pauta, né, o que a gente sempre soube, mas hoje realmente vem aumentando um pouquinho mais o bisfenol. É verdade. Então hoje você vai, por exemplo, em alguma rua de São Paulo que é mais barato o brinquedo, mas esse brinquedo é com material que não é tóxico, de repente chega uma criança com o lábio todo inchado, solta a tinta. As peças pequenininhas se soltam. É um perigo, Katia, isso é um perigo. Então, às vezes, você compra um brinquedo pro teu filho de 4 anos, mas você esquece que você tem um bebê engatinhando de 10 meses na tua casa. É verdade. E que vai pegar aquele Batman, aquele Superman e arranca a cabeça. E engole ou enfia no nariz, no ouvido. Então, às vezes, é o famoso sai caro, tá? O barato sai muito caro. Sai muito caro mesmo. Aqui a gente tem algumas opções. Isso aqui é uma maravilha, porque enquanto o bebê fica tranquilinho, enquanto a mãe passeia ou faz seus afazeres, ele se diverte e se estimula também, Ele se diverte, se estimula e, na verdade, o que é importante, né? Eu vi até a nossa convidada anterior estava falando sobre manipulação. A criança manipula muito o adulto e a primeira manipulação que a gente acaba tendo no adulto é o quê? É o colo. A criança adora colo, então aparece o primeiro brinquedo que vem com o intuito de tirar o colo e deixar uma criança estimulada, né? Porque uma criança no colo, você não brinca, você não estimula, você não faz nada. Então criou-se, os americanos criaram o que a gente aqui chama no Brasil normalmente com uma cadeirinha que vibra, tá? Ah, ela vibra? Ela vibra. Aqui, na verdade, ela tem várias utilidades, tá? Ela pode servir só como um bebê conforto, então você prende ela no cinto e ela fica como um bebê conforto. Fica paradinha. Tá? Que nada mais é do que um bebê conforto. Mas daí a gente começa a ver os estímulos que um brinquedo desse tem. Então tem vários botões, por quê? Porque você liga e que se você colocar a mão, você vai começar a perceber que ele já começa a vibrar. Ah, gente, ela vibra. Ela vibra. Tá? Por que vibra, né? Hoje a gente sabe, tem um estímulo muito importante que chama propriocepção, né? O que é a propriocepção? Propriocepção é você conseguir identificar o teu corpo sem saber, sem olhar para ele. Então, por exemplo, eu sei agora que o meu pé esquerdo está um pouco virado para a direita. Isso é a propriocepção. Um bebê não tem isso. Tá? Não tem. Por isso que na hora que você coloca, às vezes, no berço, ou você tira do colo, ele acorda chorando. Por quê? Porque ele se sente muito inseguro. Ele não sabe onde está o braço dele, ele não sabe onde está a perna. E aqui, com esse estímulo... Com esse estímulo de vibração, se percebe ele começa a se aprender, a se conhecer. Tá? Antigamente, uma coisa que hoje a gente pede para não usar era o uso do cueiro. Tá? Por que antigamente usava tanto o coeiro? A gente amarrava, a criancinha ficava engessada, assim, né? Parecia um pacotinho. E hoje a gente vai na contramão, né? Então, na verdade, o coeiro, você faz um anti-estímulo para a criança. Para a criança fica parada... uma múmia olhando. Pior é que é verdade, assim, fica assim. Mas a gente não fazia com a mãozinha cruzadinha. Com a mãozinha cruzada. O que era ainda pior, então, pobrezinho. A criança não se sentia mal porque ela não ficava com os braços soltos, mas também o estímulo que você dava para a criança era nenhum. E aí aparece isso aqui. E aí, essa cadeirinha a gente vai ter em outros estágios. Então, por exemplo, às vezes a criança já não quer mais ficar assim. Então, você aumenta, diminui, você tem as musiquinhas. Tá? Ah, que legal. Então, vê que aqui a gente já está brincando num estímulo que é muito importante, que é a propriocepção. A gente já começa a ter o estímulo auditivo, então a criança começa a ter a descoberta da música, tá? E se você for ver em cima, né, tem os brinquedos. Às vezes você pode ter brinquedo, às vezes você pode ter espelho. Até para estimular a criança a tentar pegar, né? A tentar pegar o objeto. E é legal também dos brinquedos hoje em dia, que, como eu falei, eles são caros, mas você pode usar em vários momentos. Mas esse bebê conforto, por exemplo, é mais do que um brinquedo, é um utilitário, É um utilitário. Né? É um utilitário para os pais, né? Porque podem ficar com o braço solto sem mimar a criança. E para as crianças, E para as crianças ficarem bem estimuladas. A gente pode usar até que fase da vida da criança? Então, normalmente, eles costumam aceitar até os 6 meses, tá? Por quê? Porque depois do 6º mês, ele tem um cinto de segurança, mas as crianças começam a sair. E até para a gente, se quiser,
você vê que tem mais coisa, né? Se você apertar o botão, ele vibra e ele começa a girar, a mexer. Ele mexe mais forte, menos forte. É que aqui a gente não tem o peso, isso aqui vai pelo peso da criança. Com o peso da criança, ela vai mexendo e vibrando. Gente, que interessante. Então você consegue, de um jeito, não no colo, mas ninar uma criança. Na mesma fase da vida, esse é um brinquedo também muito legal, né? Esse é um brinquedo legal. E o importante desses dois brinquedos, Katia, que assim, é uma novidade, né? Antigamente, você é mãe. Então, assim, o grande problema que a gente tinha como pediatra é como estimular uma criança que não fica de pé e não senta. Então, criou-se os brinquedos, na verdade, que a gente consegue estimular com a criança de barriga para cima, tá? Que é uma posição de segurança para eles e, ao mesmo tempo, você pode estimular. E tudo muito colorido para chamar a atenção da criança Tudo muito também, colorido, né? tá? Se você for perceber, além de colorido, onde você mexe, normalmente faz barulho. Então, ó, a criança aprende, por exemplo, nesse brinquedo, esse brinquedo chama tapetinho de atividades, ou também ele é conhecido hoje como ginásio, tá? Então, você deita uma criança, a primeira fase que a gente usa, na verdade, é assim, só deitado. Então, ela vai começar a mexer, ela vai sentir o tato. Se você for passar a mão aqui, você percebe que um saquinho aí dentro, o material né? é diferente. Então, você começa agora a ver o visual e ela começa a ter também o tato, tá? E aí você falou dos brinquedos. Ela vai mexendo nos brinquedos e descobrindo as distâncias. E é legal porque o que acontece? Imagina aquela criança de 2 meses que não faz nada. Ela fica aqui e você fica brincando com ela, só estimulando. E ela faz muito pouca coisa. Só que vai passando os dias, vão passando os meses, uma criança de 3, 4 meses já vai atrás do macaquinho. E dentro desse macaquinho ele vai descobrindo barulho. Então vai mudando o teu tipo de estímulo no mesmo brinquedo, né? Que legal. E não sei pra quem, se todo mundo tem filho, se tem mais de um filho, quando você tem um filho mais velho, é o lugar que eles brincam. Por quê? Juntam os dois, eu né? tenho 2 baixinhos. Eu tenho o Bruno de 4 anos e o Theo de 4 meses. Então o Theo fica deitado aqui. E o Bruno fica junto. O Bruno fica junto brincando. O Theozinho, ele fica junto Ajuda brincando. a estimular o irmão também, né? E outra, você coloca o teu filho mais velho na brincadeira, ele não Você sente excluído. cria laços, né? Você não sente excluído. E esses brinquedos são super legais porque às vezes, eu tenho 3, 4 crianças. Ótimo, você pode mexer nele, você mexe a tua estrutura. Você mexe a tua estrutura. Eu quero colocar pra lá, eu quero colocar um brinquedo. Você vai mexendo na estrutura do brinquedo. Legal. Tá? Aí passou uma determinada fase que a criança já não quer mais ficar. E é tudo muito fácil, tá, gente? É só enrolar. É tudo muito fácil. Mas aqui não tá indo, mas é tudo muito fácil. Ó. Aqui foi. Aí, ó, foi. Tá? E aí ela cansou de ficar deitado, a gente coloca um apoio. Eu sei que a gente já tá no mesmo brinquedo. Até para estimular a criança a tentar se esticar para pegar o brinquedinho, né? Esse brinquedo, Katia, a gente fala que é o brinquedo mais completo para essa faixa etária, tá? Por quê? Eles brincam sentados, aí depois eles brincam recostados. E seguro, né? Porque isso daqui, olha, é macio, então não, a e criança se ele dobra, não acontece nada, isso não quebra. Tem vários modelos desse tipo, tá? Legal. São vários modelos desse brinquedo, mas é legal que daí a criança senta, ela pode ficar sentadinha no meio brincando. Quando ela começa a ficar de pé, mas ela não fica de pé sem apoio, ela pode ficar segurando, tá? Muito e esses legal. Brinquedos também, os atrativos, a gente troca, né? Então você vai comprar parte e você vai trocando os brinquedos. Para estimular a criança mais ainda, para não ficar naquela mesmice. Que legal. Isso aqui é um andador? Então. Hiper supersônico? É até bom você falar do andador, né? Porque o andador é um problema pra gente nos consultórios. Não é andador, não é andador. O andador, na verdade, é proibidíssimo o uso. Por quê? Tá? Por quê? Existe a lenda, né, de que ele é proibido porque ele causa muito acidente. Isso não é só uma lenda, mas não é a causa principal, tá? O problema do andador, gente, não comprem. É o maior causador de traumatismo crânioencefálico nas crianças. Porque a criança vira... O andador, ele chama andador, não sei porquê, porque na verdade ele vai chamar corredor, né? Porque nenhuma criança anda no andador. Você sai correndo no andador. Né? Atropela tudo. E dá uma falsa sensação para os pais de segurança. Por quê? Porque você coloca o teu filho no andador e vira as costas porque está seguro. E aí você deixa um sapato no meio do caminho, aquele andador bate no sapato e a criança cai, a criança bate a cabeça, inclina. Mas você sabe uma coisa também, você que é pediatra poder me dizer melhor, diziam antigamente que quando a gente coloca a criança no andador, força a perninha a ficar de pé numa época que ela não está ainda com os ossos, a musculatura firme. Então tende a curvar. Isso tende, mais ainda, hoje a gente sabe, na verdade, que o grande problema do andador, além desse, né, e do acidente, é que como a criança mexe o centro gravitacional, ou seja, ela fica desse ponto, ela não fica apoiada no cóccix, no bumbum, né, ela fica apoiada na frente, ela pode fazer lesão dos nervos que ficam próximos à região ou vaginal ou peniana, tá? Então eu sei que todo mundo acha que é ótimo, mas gente, o andador é péssimo, não compre um andador, a gente pede para todo mundo não comprar. Ainda que meus filhos eram pequenos, a gente faz muito tempo. Um tem 24, outro tem 19. Era um tal de um andador que a gente pisava na lateral, ele descia. Vinha o irmão e pisava e pá, derrubava o menor. O andador é complicadíssimo. A gente tem já tive no consultório alguns problemas com o andador, com o paciente. Na Santa Casa, um dia a gente perdeu uma criança porque rodou a escada no andador. Então, realmente isso não é lenda, isso é uma verdade. É melhor não comprar. E você estava falando do selo, se vocês forem ver um andador nenhum tem o selo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porque a gente, como pediatra, não consegue proibir.
tá? Mas também só orientar. Então aqui é uma central de diversão. É uma central. Se você for ver, ela é fixa, tá? Então ela não anda. Mas olha isso que faz, tá? Ela não anda? Ela não mas anda. ela balança. Ela balança e a partir do momento que você coloca a criança fica sentada, ela fica fixa, tá? E aí o que a criança faz? Parada, tá? Mas não tomba. Não tomba, isso aqui não tomba. E ela gira para um lado, ela mexe isso aqui, as crianças ficam alucinadas. Eu faço ideia. Eles ficam alucinados. E você vê que é engraçado que aqui ela gira também, né? Então o que acontece? Ela brinca e ó, tudo faz som, tudo faz barulho. Ela brinca, ela gira, ela vem. Isso deve ser uma diversão e meia para criança. Eu posso falar que o meu filho mais velho, quando descobriu isso na vida dele, o dia para tirar ele da escolinha nesse dia foi um parto, porque ele não queria sair. E aqui eu posso regular a altura? Aqui você pode regular a altura, por quê? Porque, na verdade, depende da idade da criança, a gente nunca vai querer que ela fique nem na pontinha dos pés, muito na pontinha dos pés, mas também não pode ficar chapando o pé, tá? Por quê? Porque pode dar lesão na articulação coxo-femoral. Então tem uma altura, e tudo isso está no manual. Tá, isso está tudo no manual, então você vai aumentando ou diminuindo, para quê? Para você não usar um brinquedo durante 10, 15 dias, aí a criança cresce 2, 3 centímetros e você perde, tá? É sensacional, esse normalmente acaba sendo o top 1 das crianças. Aqui, até qual idade você Aqui a gente consegue colocar as crianças de 6 meses até 10, 12 meses, eles ficam tranquilos, tá? Bem tranquilos. Eles adoram isso, na verdade eles adoram. Só tem que tomar cuidado, porque crianças maiores podem começar a tentar sair daqui. Ah, sim, aí sim é perigoso, porque tentando sair, né? Isso, mas é sensacional, né? Então você tem o espelhinho, e para quem é pai e mãe sabe, né, que o espelhinho é a paixão das crianças. É a fascinação, né? É a fascinação, né? Homem ou mulher, né? Porque a gente tem essa piada da mulher, mas homem ou mulher. Eles ficam fascinados por espelho. Mas você disse tomar cuidado com a criança maiorzinha que pode querer sair. Agora, esse tipo de brinquedo é para a gente ter ao lado da gente. Não para você deixar a criança num ambiente, você para o outro ambiente e a criança sozinha se virar. Na verdade, né? a grande maioria dos brinquedos, né, Kátia, é para estimular, mas não é para se ausentar, esquecer da criança. A gente não é um substituto da mãe e do pai, né? Nunca vai ser o substituto de ninguém. Eles têm, todo brinquedo, na verdade, tem que ser sob supervisão de mãe, de babá, do cuidador. Mas não é para esquecer, tá? É que o que acontece? A partir do momento que aconteceu com o andador, né? A gente coloca em um determinado brinquedo, te dá uma sensação de segurança, que você fica mais à vontade e você acaba soltando um pouco mais a criança. Mas o que você falou é extremamente importante de ser sempre supervisionado por um adulto, sempre. Independente de qual brinquedo você escolha. Este também é estimulante meio, Esse é estimulante, eles adoram, tá? Na verdade... Cheio de ruidinho. Essa é a mesinha de atividades, tá? A mesinha de atividades é legal porque ela tem vários modelos. Então a gente liga. Então não sei se dá para ouvir, mas ela fala, tá? Então ela vai ensinar para as crianças, por exemplo, os números. 1, 2, 3, 4. Tá? Olá. Ela vai ensinando as coisas, as palavras principais, 2, 3, 4, 5, músicas. 6, 7, 8 e 9. Contar é divertido. Os números. Isso é muito legal. São sensacionais. E é legal que você tem tudo hoje, né? Como os brinquedos acabam sendo importados, hoje a gente acaba falando que inglês acaba sendo quase que uma língua obrigatória. Você tem no mesmo brinquedo. Aprender inglês. Aprender inglês. 1, 4, 4, 7, 7. Então ele fala o português E o repete para a criança em inglês. Olha isso. 8, 3, 3. E as musiquinhas. Olá. Hello. Tchau. Goodbye. Ele vai repetindo. 2, 3, 4, 5. E aí ele vai cantar depois em inglês para a criança. 8 e 9. Contar é divertido. Os números. E aqui ele vai acabar para contar. E a gente pode ensinar os números ou também as letras. Tá? Então. B. E o que é legal? Aqui você está estimulando a parte de aprendizado da criança e a criança está ficando de pé. Ela fica de pé segurando. Foi eu que apertei aqui. Ela fica de pé segurando. Então, ela brinca com 1, 2, 3 crianças. Muito legal. Tem as historinhas, então aqui a gente tem outra parte das historinhas, onde ele mostra o bicho e fala quem é. Aqui eu tô mexendo, também vai fazer. Tudo aqui faz barulhinho, né? Tudo. Né? E essas mesinhas, Kátia, elas são super legais porque, assim, eles têm por tabela de aproveitar cada espacinho. Então, por exemplo, ó, aqui não tem nada. Ah, vamos pegar aquele cantinho que não faz nada e vamos colocar um barulhinho? Muito legal. Tá, e tem, ó, e tudo colorido para você ensinar as cores para as crianças. E outra, sempre com plástico atóxico. Atóxico, porque não criança, solta tinta. Até acho que uns 2, 3 anos, ela tem que não só tatear, mas tem que sentir na boca mesmo, tem que pôr né? na boca. Então, os brinquedos, né, até uma dica legal que a gente pode dar pro pessoal, que assim, as crianças vão colocar as coisas na boca, é interessante até que eles coloquem na boca, porque acaba sendo o jeito mais fácil deles descobrirem as coisas, né? Então, o que acontece? Como que a gente tem segurança? Existem os bonequinhos do Backyard, existe do Mickey. Será que eu posso dar na mão do meu filho? Ele não vai engolir
um teste bom. Pega um rolo de papel higiênico. Tá? O rolo de papel higiênico tem aquele miolinho. Tem. Se aquele brinquedo não passar pelo miolinho, dá na mão do teu filho, tá? Se passar pelo rolinho, Se passar pelo miolinho, você não pode dar. Por quê? Porque aquele miolinho, ele imita o tamanho de uma traqueia. Tá? Então, uma dica legal que a gente dá, porque às vezes realmente a gente fica na dúvida. Então, vou dar um exemplo assim, para você, bem esdrúxulo, tá? Eu tô com uma caneta na mão. Eu posso dar para a criança? Além dos acidentes CN da caneta, Sim. mas por tamanho, tá? Ele passa pelo rolinho, Então, eu não posso dar na mão de uma criança porque ela pode engolir. Aquelas pecinhas de montar, nem pensar. Que é um clássico, pecinhas de montar, e o que a gente vê muito hoje nas casas, tipo bolinha de gude. Ah, não, bolinha de gude. Bolinha de gude, aquelas bolinhas... engole aquilo com uma facilidade. Então, por quê? Porque ele passa por uma traqueia. Ah, eu tenho uma bola de tênis, eu posso dar uma bolinha de tênis pro meu filho jogar? Não passa. Então tá pode. na mão. Agora, uma bolinha de ping-pong... Uma bolinha de ping-pong, não. Então, isso é legal, tá? Porque as crianças têm o direito. A criança, ela entra numa coisa que chama fase oral. Fase oral, o prazer da vida dela, o conhecimento da vida dela acaba sendo o quê? Pela boca, tá? Então, ela vai colocar as coisas na boca. Se ela não colocar nada na boca, ela vai atrás da mão e do dedo, que é pior, tá? Então, a gente fala, tem os direitos de colocar isso. Então, por exemplo, tem uns brinquedinhos, hoje tem toda a série do Backyardigans, que é atóxico, não solta a tinta, que é todo emborrachado, com as pontas, elas já são arredondadas, que é para a criança colocar na boca, tá? Porque ela está nessa fase oral, ela vai começar a ter erupção dentária, ela vai coçar esses dentinhos, então ela tem esse direito. Ah, não quero porque cai no chão, lava, gente, porque senão ela vai enfiar o dedo na boca e aí eu quero ver para tirar. Mas aí você falou outra coisa importante. Tem muito pai e muita mãe que tem verdadeira neurose com o filho. Ai, a criança derrubou no chão, pôs na boca. Não, quase chega a desinfetar a boca da criança. Que também é comum, né? Ainda mais no primeiro filho, né? A gente fala que é a síndrome do primeiro filho, né? Então, mas isso é muito chato, né? Isso é muito chato e a gente fala assim, tem que ter bom senso, tá, Kátia? Eu até dei um exemplo no consultório, assim, pô, caiu no chão, passa uma água e dá pra criança. Você tá na rua, no meio da Avenida Paulista, na Praça da Sé, caiu no chão, guarda e lava na tua casa, esteriliza direito. Mas a criança não pode ser criada desse jeito. As mães brincam, né? Falou, ó, chegou a fase da gente dar a proteína S para as crianças, a proteína da sujeira. E é verdade, tá? É verdade. Você não pode criar a criança numa bola de cristal porque ela tá no mundo. E mesmo assim, porque ela vai tentar descobrir depois por outros métodos. E aí nem sempre tão seguros quanto a gente deixar a criança, por exemplo, num tapete, você limpa o tapete, mas vai estar 100% higienizado? Não, não vai. É o que a gente fala, por exemplo, numa escolinha, né, é complicado, porque às vezes você tem uma criança doente, outra criança... Então, assim, aí realmente você tem que tomar cuidado. Mas quando são os brinquedos da própria criança, não precisa... É o que eu falo, é bom senso. De noite ela foi dormir, dá uma boa lavada nos brinquedos, passa um álcool, ela só vai usar no dia seguinte, aí no dia seguinte, se cair no chão, lava, gente. Não precisa ter, não tem problema, não precisa ter essa neurose. Também se não lavar uma vez, não vai matar a criança. Não vai acontecer nada. Aqui a gente tem um outro brinquedinho muito legal, né? Aqui a gente já entra numa faixa etária um pouco maior. A gente já está aqui, então aqui a gente saiu dos 6, 12 meses e aqui a gente está entrando a partir de 1 ano, tá? Por que a partir de 1 ano? A partir de 1 ano, a gente começa com outros tipos de brinquedo, que são os brinquedos de encaixe, tá? A gente vai começar a mexer com o desenvolvimento das crianças para encaixar. Mas é meio sem graça, né, Marcelo? Então, olha aqui o que acontece. Ah, quando ele acerta, faz barulho. Faz barulho. Né? Oh, que legal! E como criança tem um padrão meio destrutivo, eles gostam, né, sempre fazer uma graça. Padrão destrutivo, isso achei ótimo. Eles têm um padrão destrutivo, eles querem bater em alguma coisa, eles criaram e as crianças adoram esse brinquedo, as crianças adoram. Olha, o meu foi tão rápido que nem bater, nem tá, e é legal porque você vê, Kátia, olha o cuidado hoje de um brinquedo, tá? A gente tem um brinquedo arredondado, um brinquedo colorido, então tá todo mundo, um brinquedo colorido, tá? Todo arredondado. Todas as formas, cada forma é diferente. E para a mãe já falou assim, ó, amarelo, número 1. Número 1, a gente tem os números aqui, né? Também ajudando. Ajudando, então todos até o martelinho arredondado. Até o martelinho. E mesmo que a criança que não machuca, não faz nada. E assim, criança cansou de brincar, ela guarda, ela põe o martelinho, dá licença, põe o martelinho aqui. Guarda tudo direitinho. Vamos viajar? Eu lembro que meu filho ia trabalhar, então ele pegava uma linha e ele ia trabalhar. Então, qual a maleta dele? Olha os cuidados de um brinquedo. Olha o cuidado, não abre. Ela não abre. Olha o que é difícil pra gente abrir, tá? Ó, a gente tem que o pai ou a mãe abrir. Não abre, tá? Então, todos esses cuidados hoje valem no brinquedo, tá? Então, essa é uma boa sugestão. Isso é uma boa sugestão. Agora, isso aqui... Esse aqui eu falo era o terror da minha vizinha de baixo, né? O Bruno, né? A gente colocava isso na sala e ele ficava alucinado. Mas aqui, Kátia, vale a pena avisar que isso é para as crianças um pouquinho maiores, e tá? com os pais sempre ao lado, porque ele se movimenta e a criança pode cair, Aqui estamos falando em crianças mais ou menos de 18 meses, tá? A gente não vai colocar como está aqui numa bancada, sempre no chão, tá? De preferência no chão direto, sem você estar sobre tapete ou carpete, tá? A ideia é que fique no chão para realmente ficar fixo. Ele fica bem fixo, tá?
Isso aqui é uma zebrinha, gente, que pula, a criança pula e gira para um lado e gira para o outro lado e pula. E aqui a gente também pode ligar, que aí a criança fica mais doida ainda. Não tá... Ah, toca música. Toca música, faz barulhinho, tá? Olha, e o meu filho, ele ficava, eles têm as variações próprias, né? Então ele ficava pulando, como uma criança normal. Segurando aqui, segurando pulando. E virava, e falava, vovô, olha. E aí um dia, né, o meu pai achando lindo, eu vejo ele de pé, segurando e vira para um lado e vira para o outro lado, mas assim, com o adulto do lado, entendeu? Com o adulto do lado. Agora é importante vocês sempre perceberem que esses brinquedos onde tem esses movimentos de rotação, de nunca colocar nada em volta, né? Mesinha, próxima, nada tem que tomar muito cuidado com esses bares, essas mesas mais altas, sabe? Tipo de 80 centímetros, de 1 metro. Por quê? Porque a criança pode, sem querer escorregar, e ela vai direto para essa mesinha. A gente não trouxe hoje, mas hoje em dia existe cantoneiras para a gente colocar, arredondadores, né? E mesas, por exemplo, essa daqui, ó, ponte aguda, nem pensar. Você coloca o arredondador, se a criança, porventura, se fosse uma mesa baixa, caísse, batesse a cabeça, ela não se machucaria. O arredondador também tem um problema, né, Kátia? O que acontece? Ele é uma pecinha de silicone e que você põe 2 tardinhas que vai colar. E assim, eu até brinco, eu demorei quase 2 horas para grudar na minha casa, meu filho em 15 minutos desgrudou de todas. Eles desgrudam. Pode pôr na boca? Pode pôr na boca. Então, hoje, se você está montando uma casa, montando um apartamento, tente fazer já os cantos arredondados. Ou então, tira a mesinha, quando ele crescer, você põe ela de volta. Posso falar uma coisa importante, né? Às vezes a gente ouve dos pais, a gente fala isso, fala, mas eu não vou mudar minha casa inteira por causa do meu filho. Mas tem que mudar, gente. Filho, eles não pediram para vir. A gente que trouxe os caras. Mas não é mudar, é readequar. E é transitório. Você vê, hoje tua casa já está normal, né? Quer dizer... não tão normal com 24 e 19, mas está diferente. É uma fase, vai passar, é aquela fase que você vai... Outro dia eu cheguei do plantão cansado, todo mundo dormindo na minha casa, abri a porta com o computador embaixo do braço, desmontei. Falei, gente, que é isso? Bom, meu filho tem uma barraca do Buzz Lightyear que ele resolveu montar na frente da porta. Você caiu dentro da barraca. Então, é normal, isso não briga, isso acontece. Gente, isso é gostoso. Depois a gente vai sentir falta disso. É verdade. Isso aqui? Esse também são para as crianças maiores, porque, na verdade, a gente vai de novo falar aqui das formas. Cada um tem um bichinho. Cada um tem um bichinho e a gente vai encaixar. E olha que, de novo, Kátia, que é legal, né? A gente vê que nenhuma cor se repete, é muito difícil repetir. Então, se você tem colorido, olha o barulho. Ah, ele roda? Ele roda, ele ensina para as crianças isso aqui, ó. Então, cada um faz uma coisa. Esse aqui não Cada um faz uma coisa, ó. Esse aqui roda para ensinar para as crianças o como girar. Esse tem bolinha. Esse tem bolinha. Esse tem um outro, tá? Um chocalhinho. Que é tipo um papagaiozinho. Então é legal porque, apesar das formas serem as mesmas, cada um tem um... Olha, vai brincar com o brinquedinho de puxa. E é legal, tá? Então é legal. Ó, se acerta, ele toca a musiquinha. Né? E ele toca a musiquinha. Olha que legal. E é legal esses brinquedos, que além de tudo isso, às vezes a criança cansou, não quer mais brincar, ótimo, ela começa a montar, ela faz empilha, torre, né? Ela empilha, vem o irmão mais novo e derruba tudo. Então, são vários brinquedos dentro de um brinquedo só. Até que idade você acha ideal? Aqui as crianças aguentam brincar entre 18 meses e 2 anos, tá? Mas, por exemplo, se você tem um filho mais novo, ele brinca e o mais velho vem brincar junto. Então, volta aquilo que eu falei pra você, o tempo de que você pode rever o uso do brinquedo. E criar laços, como você disse. Esse aqui é antigo, mas ainda bem que voltou, né? A gente trouxe... Esse é da nossa época. Quer dizer, quantos anos você tem? 37. Ah, não, então não é da sua, é da minha. 37. Eu brinquei muito com esse aqui. Isso é uma delícia, o peão. Brinquei muito com o peão. Então, Kátia, você já mostrou como brinca. A gente tá, na verdade, hoje trazendo um pouquinho dos brinquedos que a gente brincou, tá? Com os cuidados que antigamente não tinha. Então eu falo, eu cansava de ter aquele peão de madeira, né? Com a pontinha de prego. Era um prego, tá? Então hoje existe aquele mesmo peão onde você tem uma ponta arredondada com material sintético, parece um acrílico, tá? Então já tem esse cuidado de voltar os brinquedos da gente, porque realmente tem alguns brinquedos que não tem igual, né? Não tem. Então hoje a gente brinca do palhacinho, não tem aquele palhacinho, malabarista, não tem. Começou-se a trazer esses brinquedos de novo, mas com os cuidados que não tinha na nossa geração. Readequando, né? Readequando. E esse aqui? Aqui a gente tá nas crianças acima de 2, 3 anos. 2, 3 anos? Então aqui a gente brinca com o peão, tá? E o peão é importante, de novo, sempre os pais próximos. Por quê? Porque hoje com televisão, com tudo, as coisas voam na casa, tá? Então tem que ficar esperto. E outro, né? Isso aqui vira, sem um pai perto, pode virar uma arma. Tá? Isso vira uma arma na mão da criança. E às vezes não é nem a intenção da criança. Um outro irmãozinho ou alguém fala alguma coisa... E às vezes ele próprio se machuca, né? Então, às vezes ele vai lá e bate na cabeça. Tá?
E a gente é geração informática, né? Então acho que é importante isso. A gente apresenta as crianças, apesar que não precisa apresentar nada, porque as crianças hoje têm paixão, tudo, né? As crianças hoje de 1 ano e meio, 2 anos, começam a mexer no mouse melhor que muito adulto. E no controle remoto? E no controle remoto. Que a gente não sabe quando liga no DVD, a criança pequenininha pega e já põe no DVD no instante. É engraçado o controle remoto. Às vezes as crianças de 7, 8 meses ficam olhando pro pai e ficam... mostrando, né? Mostrando a perna. Porque já sabe que aperta e muda. Já sabe. Que é importante, na verdade, a criança é muito reflexo da gente, né? Então, fica de olho, porque a gente, sempre o que a gente faz, a criança tá de olho vendo. E nem sempre o que a gente fala, mas o que a gente, de fato, faz no dia a dia que eles vão seguir, né? É verdade. Então, os laptops, como são chamados, né? Ele tem o intuito de realmente apresentar para a criança, né? O computador e tudo, vai ensinar tudo. Então, você tem o momento que ele vai ensinar as palavras. Então, são vários joguinhos que ele tem, ó, você escolhe o joguinho aqui. Ah, que legal. Tem música. Maiúscula. Ah, letra. Essa é uma letra. K, kiwi. K, kiwi. Ah. Kiwi. E ele sempre vai te falar a letra com o que você... M. Maçã. Tá? Então, porque criança pega muito nisso, né? Ele pega A, B de bola, M de maçã. Eles pegam muito isso aqui. Então, e é legal porque aqui você tem vários brinquedos. Aqui você vai, ó, você vai ver as letras, você vai ver os números. A partir de 3 anos? A partir de 3 anos. Na verdade, a gente fala pré-alfabetização. Então, você não vai alfabetizar uma criança de 3 anos, mas hoje a criança, ela começa a decorar, né? Então, ela começa a ser alfabetizada. É um estímulo já grande, né? As crianças, Kátia, a gente não percebe, mas as crianças são alfabetizadas sem a gente perceber. Então, não sei se todo mundo sabe, mas existe um desenho que não é indicado para as crianças, mas é o Ben 10, né? E o Ben 10 tem um dos alienígenas dele, chama XRL8. Então, às vezes, uma criança de 2 anos... XRL8 é o nome de um dos alienígenas. Então, às vezes, uma criança vai lá e fala, pai, me dá o XRL8. Ela está sendo alfabetizada. Essa criança está sendo alfabetizada na tua frente sem perceber com um boneco. Então, hoje, esses bonecos, os canais, né, tem desenhos extremamente instrutivos, tudo. E hoje, tudo visa a alfabetização. E essa alfabetização também passa nos brinquedos. Só que da forma correta aqui. Da forma correta. É verdade. Aqui? Aqui. Hoje, que é isso, menino? Isso é uma máquina fotográfica para criança, detalhe, digital. Tá? É de verdade? Então, ela é de verdade. Vocês podem não acreditar, mas ela tem até uma entradinha USB, mas... Ela tá falando. Ela tá falando aqui, ó, aqui você vê. E não sei se você percebe... Deixa eu mostrar para os meninos, ó. Olha lá. E percebe que ela tem o visual binocular, né? Então tem dos dois. Tá? Tem dos dois. Por quê? Porque criança de 3 anos não consegue fechar o olho para bater foto. Ela não consegue fechar. Então, você consegue... Ela põe aqui nos dois olhinhos. Ela põe nos dois olhinhos. Oh, que legal isso. E daqui a foto deve sair legal, gente? Não, uma foto VGA. E dependendo da memória, normalmente essa foto aí dá 600, 700 fotos que depois você baixa pro teu computador. E aí você deleta as que não interessam. Ó, legal, você vê, e tem tudo que a nossa tem hoje, né? Então você consegue ver a foto que você bateu, que aqui a gente tá sem o cartão. nada. Eu bati, mas tá sem o cartão. Tá sem o cartão, mas aqui você tem tudo, tá? Você deleta a foto, todas as funções que tem. E o legal, né? O pessoal não consegue ver, mas ela é emborrachada. Não escorrega da mão. E se escorregar também, ela não quebra. Ela não quebra. Tá, e não é muito pesada para a mãozinha de uma criança. A criança adora, porque a criança adora bater foto. É óbvio que com certeza a gente vai dar isso, mas eles vão querer a nossa máquina. Isso é óbvio. Sim, tá? mas pelo menos é um jeito de falar, você tem a sua. É o primeiro passo. Isso aqui, o que é? Aqui a gente entra também em crianças maiores, então assim, você chama as crianças para brincar, crianças maiores, não quero disso, não quero aquilo. Então a gente começa a entrar, na verdade, nos brinquedos mais de atividade física. Então quem nunca foi para o Nordeste e começa a fazer alguma coisa, aquela dança. Então é a dança que você tem que passar... tem que passar por baixo? Tem que passar por baixo. E a gente consegue ligar aqui e as crianças adoram. Você liga. Pronto. De novo entra uma musiquinha. E a pessoa vai passando por baixo? A pessoa vai passando, a criança ela vai passando por baixo, né? E não dá nem para roubar, porque assim, a musiquinha fica tocando e eles ficam dançando. E se ela, por algum momento, ela esbarrar, ou seja, ela não fez a coisa certa, olha o que acontece. Perdeu. E não quebra, gente, é pra cair mesmo. Não quebra e, ó, emborrachado. Tudo emborrachado, tá? E aí eles vão brincando. Isso, coitado dos meninos com as meninas, né? Porque é maldade, né? Colocar os meninos com as meninas. Por quê? As meninas são muito melhores pra isso aí. Mas, gente, isso aqui é uma ideia legal, de estimular a criança a se mexer também, né? Então, e aí, Kátia, a gente estamos falando em 3, 4 anos, tá? O que é legal? Posso desligar a música? Pode. O que é legal nessa faixa etária? A gente começar a falar um pouco também de sair dos brinquedos de casa e entrar nos brinquedos também... Com outras crianças, Com outras crianças. Então, aqui a gente entra nos brinquedos coletivos. O que é importante? Estamos com 3, 4 anos. Tem que colocar as crianças para jogar bola. Tem que colocar as crianças para jogar os jogos coletivos, tá? Aprender a dividir, né? O jogo coletivo tem alguns focos, né? Uma coisa que os pais... Vou te falar que não 100%, mas a grande maioria dos pais fazem errado. Vamos jogar um joguinho coletivo. Então, a criança de 4 anos já consegue jogar um jogo, por exemplo, que chama Uno.
né, que você mexe com número e com cor. E aí, o que a gente faz? Ele vai ficar triste, eu vou ganhar, eu vou perder. E a gente perde todos os jogos. Gente, não façam isso. As crianças precisam aprender a dividir os brinquedos e a perder. Porque a frustração faz parte da vida de todo mundo. E ela sempre ganha em casa. De repente, ela vai dormir na casa da Luizinha e a Luizinha ganha. A mãe liga para buscar a tua filha porque ela perdeu o joguinho e não pode, tá? Então, assim, a coletividade dos jogos é importante e o ganhar no jogo é importante e o perder também é importante. Agora eu gostei dessa centralzinha aqui, menino. Olha isso, aqui isso a gente, legal. Falando de novo dessas crianças de 4 anos, né? Então, são crianças mais manuais, são crianças que gostam de brincar. Você então, monta tudo. Você monta tudo e percebe que, olha o material de madeira, né? Então, não é madeira. Não é madeira. Isso aqui é como se fosse um isopor. Isso não é madeira. Mas em casa ninguém consegue perceber que isso não é madeira, né? Não, parece madeira mesmo. Isso não quebra. E se quebrar, isso aqui não fica ponta, não fica nada. E é realmente para você brincar com um monte de coisa. Então aqui a gente brinca com as crianças, 1 ou 2 ou 3 crianças, tá? A gente consegue fazer a criança estimular o encaixe, aqui, tudo. Ensina o encaixe e o legal, né? Tem uma ferramenta. Uma furadeira de verdade? Olha que legal. Tá? É parafusadeira. Uma parafusadeira ou desparafusadeira, dependendo do que a criança quiser. Então, por exemplo, martelinho. Aqui você pode... Aqui, ó, Opa, desculpa, caiu o avião. Vou mostrar aqui, ó. Aqui você pode. Aqui já foi. Vamos desparafusando. Ou então, parafusando. Olha que legal isso. E você tem os moldes, né? Então você tem o que você quiser fazer. Você vai seguindo aqui, vamos fazer o carrinho. Você vai seguindo. Ah, menino, mas isso aqui dá vontade pra quem já tem filhos grandes de ter filho de novo só pra gente brincar. É uma delícia, né? Isso aqui é uma delícia. Pra gente ter a desculpa certa pra brincar. Ó, então, por exemplo, ó, Kátia, quer ver? Ó, você pega 2 coisinhas aqui e as crianças passam a tarde com isso. Então, olha a quantidade de coisa... Tem muita pecinha, né? E olha a quantidade de coisa que tem aqui, né? Você tá ensinando uma criança a ter o desroscar. Isso é difícil para uma criança. Até mesmo para ela conseguir ter a firmeza e a movimentação contínua, A gente está aqui no desenvolvimento que a gente fala das habilidades finas da criança, tá? Então a gente começa a mexer nisso. Você vai pegar uma criança não só encaixar, mas encaixar. Uma criança, isso aqui, gente, funciona igual uma agulha numa palheira. É muito difícil para a criança fazer isso. Ela vai sofrer, mas deixa. Mas extremamente gratificante quando ela consegue, né? Extremamente gratificante. Ela vai montando o que ela quiser. Tá? Então, ó, só para vocês verem, olha que legal. A criança sofre, meu filho ama de paixão isso aqui, ele adora. Mas isso é muito legal. Olha, vira uma chave manual. Vira uma chave manual se você quiser. E tudo com cuidado, ó, as peças não soltam, tá? É tudo preso. Para a criança chegar, olha onde fica, né? Que é uma briga. Não consegue tirar. É uma briga. Você não passa hoje por isso, Kátia, mas a gente hoje compra um brinquedo e a gente fica super nervoso. Por quê? Porque para tirar da embalagem já é um parto. Aí depois que você consegue tirar da embalagem, para você chegar na tua bateria é outro parto, né? Na verdade, gente, fiquem felizes. Isso é o cuidado que as empresas têm hoje com os filhos de vocês. A gente precisa que esse parafuso seja bem fundo mesmo, para a criança não conseguir tirar, e a gente fica bravo, né? entendeu? Mas, na verdade, é preferível que o adulto tenha esse trabalho, mas que seja seguro, do que no teu trabalho aconteça alguma coisa com a criança. É verdade. Aqui, isso aqui, o que é? Aqui é pra gente colocar, prender. Então, você prende. Lá, coloca e solta, prende. Você prende. Então, para ele poder fazer... Sei que a criança se sente realmente o dono da casa. Gente, e é uma delícia. Muito Esse brinquedo é muito bacana, tá? Esses brinquedos são bacanas. E o legal desses brinquedos é que é muito difícil a criança brincar sozinha. Então ensina a criança a pegar o amiguinho, uma amiguinha e brincar. E brincar. Aqui até quantos anos? Aqui a partir dos 4 anos ela brinca, ela pode ficar aí tranquilamente até os 6 anos ela vai brincar. Olha, deu pra gente mostrar um pouco do que você pode fazer para estimular seu filho. Eu digo um pouco, porque o mais gostoso seria que os pais participassem dessas brincadeiras todas com as crianças, né? É verdade, mas não dá. E outra coisa também importante, Kátia, só para te falar, o do videogame, né? Então não proíba seu filho de jogar videogame, estão falando a partir do 4º ano. O que é importante é de você impor regra do videogame, né? Então o videogame ele é legal. Hoje os videogames têm 6, 7 botões, ele aprende a ter essa Mas desde que o jogo seja a própria idade da criança. Desde que o jogo seja a própria idade e coloque regra. Então, por exemplo, na minha casa, dia de videogame é dia que não tem aula e não abre exceção para criança, porque aquele dia que você deixou ela jogar mais, nunca mais você consegue colocar a criança na linha. Mesmo porque vai ser o dia que ela vai estar meio doentinha, meio chateada, que ela vai te pedir com aquela carinha de cachorrinho caído do caminhão de mudança. É verdade. E aí a gente cede. Cedeu uma vez, virou é pra regra, sempre. Virou regra, é verdade. Claro que a gente tem muito a aprender ainda quando o assunto é estímulo de criança. E por que eu digo isso? Porque a cada década, a situação se modifica. E aí a gente vê o quanto que é bom a gente estimular, ó, desde bebezinho o filho. Por quê? Porque naquela fase ele já vai ter a curiosidade e vai
estar sempre atento a tudo que acontece ao seu redor. E aí, fase a fase, ele vai percebendo o quanto que ele pode se divertir numa situação que muitas vezes ele nem imaginava, Verdade, né? verdade. Anos atrás, como você disse bem, a gente não tinha nada disso. Não tinha nada. E também lembrar que, além desses brinquedos, a criança às vezes brinca com alguma coisa que a gente não acha, né? Então, por exemplo, a gente gasta R$100, R$200 no brinquedo e a criança deixa o brinquedo do lado e vai brincar com a embalagem. Então, Caixa de papelão criança e também colher tem de pau. isso, né? E não fique bravo se a criança não brincar. Ela vai em algum momento pegar aquele brinquedo e brincar. Faz parte da formação da criança ter conhecimento de tudo. Mas tem coisa mais gostosa do que criança que descobre que pode entrar dentro da caixa do próprio brinquedo? É verdade. Não é verdade? Acho que a coisa mais gostosa, na verdade, independente se ela for brincar com A, ou B ou C, é os pais estarem juntos, curtirem um momento com a criança. Porque, gente, quem tem filho sabe, é um momento único com o teu filho. Aproveite no Dia das Crianças essas crianças que passa e às vezes a gente não aproveitou, não brincou e foi. E vou te dizer que passa rápido. Parece que outro dia eu estava comprando essas coisas para os meus filhos e hoje já esquece, porque já não faz parte da vida deles. Então, tem que curtir, mas curtir de um jeito leve, né? certeza. Deixar a criançada fazer bagunça em casa, mas depois, por que não? Ensinar a criança a recolher, a ajudar. Uma forma lúdica também de aprender, né? Não é errado bagunçar. Errado é bagunçar e não ensinar a arrumar. Recolher. Vamos arrumar junto, vamos brincar arrumando junto. Olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Marcelo, que ali tem muitas informações legais para você que muitas vezes é pai, é mãe, tem dúvidas de situações simples até mais complexas. O site é pediatriaemfoco.com.br. Agradecer o pessoal do Clube do Brinquedo, que trouxe pra gente esses brinquedos maravilhosos. O site deles, clubedobrinquedo.com.br. Lá você vai ter também orientação de como presentear seus filhos, enfim, toda criança, com o brinquedo certo para cada idade. Lembrando, você nunca esquecer que você só deve comprar os brinquedos que tem o selo do Inmetro e da Associação de Pediatria também, Sociedade né? Brasileira de Pediatria, isso aí. Porque se a gente não tiver essa segurança, é arriscado. E ninguém quer que a criança se divirta colocando em risco a sua própria vida. Então, lembrando, esqueça o andador e brinquedos que não tenham esses selos. Mais uma vez, o site, Dr. Marcelo, pediatriaemfoco.com.br, clubedobrinquedo.com.br, para você saber desses brinquedos todos. Dr. Marcelo Rebcheio de volta outras tantas vezes ao programa. Obrigada, Obrigado, viu? Katia. Adorei. Obrigado, espero que você brinque muito com seus filhos, Se Deus quiser. Obrigado, Parabéns. Katia. Muito bom, obrigado. Que sugestões boas, né, que o Dr. Marcelo trouxe pra gente, você viu? Da criança, do bebezinho, até a criança de 6, 7 anos você consegue estimular. Bom, é claro que depois dessa idade outros brinquedos também são aconselhados, mas sempre fique de olho no selo do Inmetro para ver se você está de fato dando algo seguro para o seu filho.